bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, quero desejar boas-vindas ao nosso segundo dia de webinar aqui sobre as mudanças em processos digitais da IPM Sistemas, mudanças que a gente está recebendo ali dentro do Atendinet. Hoje é o nosso segundo dia de encontro, ontem a gente teve um encontro bem proveitoso ali com quase 400 pessoas. O evento de hoje vai ser apresentado pelo Leonardo Maciel, que é o nosso coordenador de desenvolvimento em governo digital. Meu nome é Jenny Quaresma, você já deve me conhecer. Eu sou responsável aqui pelas comunicações de marketing e comunicação da IPM Sistemas. Antes de eu passar a palavra para o Leonardo, eu queria apresentar um pouquinho mais sobre a IPM, sobre o Atendinet e essas soluções que nós estamos apresentando aqui para vocês. A IPM e o Atendinet são um grande ecossistema para transformar a gestão pública. E nós fazemos isso através de economia aos cofres públicos, serviços públicos com mais qualidade, eficiência operacional da gestão pública e comodidade e acessibilidade ao cidadão. Porque nós entendemos que a ponta final de tudo isso que nós promovemos são os cidadãos, é o munícipe que está ali na ponta, que está acessando a esse serviço. Os nossos números impressionam, então nós já colecionamos mais de 30 milhões de brasileiros impactados pela nossa tecnologia diariamente. Ou seja, são pessoas que utilizam nosso sistema na saúde, na educação, na emissão de uma nota fiscal, na consulta guia de IPTU, ou às vezes para simplesmente tirar uma dúvida sobre um serviço público. Mas a gente se orgulha muito de fazer parte da vida de mais de 30 milhões de brasileiros. São mais de 6 bilhões de recursos economizados ao ano para os cofres públicos e mais de 200 milhões de atendimentos digitais. Nesse ano, agora, alcançamos a marca de mais de 3 milhões de usuários, ou seja, são mais de 3 milhões de pessoas que utilizam o Atendinet diariamente nas suas rotinas de trabalho. Uma economia de mais de 97% em processos digitais, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento do Governo Federal, ou seja, hoje, a economia que nós promovemos com os processos digitais que nós apresentamos aqui fazem com que a sua prefeitura economize mais de 97%. Não é uma economia só em papel, mas também uma economia de todo o fluxo, de toda a jornada do servidor ali e do cidadão. Mais de 15 milhões de processos digitais por ano, mais de 50 milhões de guias de IPTU e mais de 5 milhões de folhas de pagamento processadas ano a ano. Isso tudo dentro do Atendinet, que é esse nosso ecossistema que já está presente em mais de 850 órgãos brasileiros, mas também através das nossas outras soluções, como o IPM Saúde, Educação, Social e Vigilância. Também a Dara, que foi a primeira inteligência artificial exclusivamente voltada para a gestão pública, lançada lá em 2023. A Dara é fruto de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento que iniciou em 2021 dentro da IPM e hoje já está presente em diversos municípios brasileiros, seja por meio do autoatendimento facilitado ali, ou por meio de prognósticos na saúde, ou previsão de revisão escolar na educação ali, com uma acurácia de mais de 99%. Tudo isso nos rende alguns prêmios. Já fomos 2 vezes premiados como a melhor solução para cidades inteligentes do Brasil. Em 2022 com o IPM de Saúde e em 2024 com a Dara. Também somos uma das empresas mais inovadoras do sul do Brasil ali, campeões da inovação pelo Grupo Amanhã. E temos muito orgulho de dizer que os nossos clientes figuram entre as cidades excelentes, premiadas ali pelo Prêmio BAN Cidades Excelentes, Prefeito Empreendedor do Sebrae e tantos outros prêmios, como o exemplo do Radar Nacional da Transparência, que é medido pelo módulo de governo digital. Isso tudo para trazer boas-vindas a vocês à nova era da gestão pública, que pode ser construída com mais eficiência, com mais tecnologia, com mais acessibilidade para o cidadão e tornar essa jornada única e digital. Eu quero apresentar agora para vocês o Leonardo Maciel, que vai ser a pessoa que vai conduzir hoje aqui com a gente o web, né, que vai trazer um pouquinho mais sobre essas inovações. Quero reforçar que amanhã a gente tem mais uma turma que vai acontecer pela tarde para contemplar os servidores que não podem participar pelo turno da manhã. E dizer também que o Leonardo vai responder todas as dúvidas ao final do nosso bate-papo. Então, vocês podem mandar as dúvidas aqui ao longo do webinar. No final, a gente repassa todas essas dúvidas para o Leonardo e ele vai responder. Lembrando que são dúvidas voltadas ali para o tema do nosso webinar hoje, em processos digitais. Então é isso. Muito obrigada, Leonardo. Está contigo agora. Beleza. Bom dia, pessoal.
Então, como a Jenny comentou, meu nome é Leonardo Antônio Maciel, sou o coordenador de desenvolvimento do governo digital. Tá? Então, hoje, né, a gente vem aí para apresentar algumas novidades, né, inovações aí dentro do módulo do processo digital, trazendo aí um novo conceito para a gestão de processos e gestão de documentos dos processos digitais. Então, vamos lá, né, sem mais delongas, vou apresentar para vocês. Durante alguns meses, né, no ano passado, né, no final do ano passado e no início desse ano, nós realizamos algumas conversas, né, em clientes aí do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, enfim, conversamos sobre quais seriam os desafios, né, voltados aí para a área da gestão pública, né, na gestão de processos, de protocolos digitais no sistema. Então, nesse estudo aí, durante esses meses, a gente foi presencialmente, conversou, verificando cada situação, para sim trazer algumas novidades e algumas melhorias para o módulo de processo digital, para facilitar a gestão pública, né, para facilitar a gestão de processos, a organização de documentos. Então, alguns pontos aqui, né, referente a desafios na gestão pública, vasta quantidade de processos e documentos. Como muitos de vocês já devem estar cientes, as prefeituras onde vocês trabalham também estão entrando na onda do processo digital, né, da digitalização dos processos. Ou seja, né, onde que não tem mais, não trabalha-se mais com documentos físicos, né, e sim a ideia é trabalhar com documentos digitais. Para isso, né, justamente aí um desafio que, quando você traz o processo físico para o processo digital, é ter um maior controle, uma maior organização desses documentos, desses processos dentro do sistema. Assim como também eu ter um acesso rápido, um acesso mais facilitado, né, conseguir rastrear de uma maneira mais fácil os documentos dentro do sistema, né, assim como os documentos que estão relacionados a processos digitais, né. Então, hoje se encontra, né, uma dificuldade na questão organizacional dos processos, né, ou seja, dentro de um processo digital, na consulta que a gente tem atual dentro do sistema, é possível você ordenar por ordem crescente, decrescente, enfim. Porém, né, não existe a possibilidade de agrupar esses documentos, né, de eu conseguir identificar qual documento foi enviado na abertura do processo, qual documento foi enviado em algum trâmite, algum complemento aí realizado no processo. Né? Aí entra o ponto da rastreabilidade. Né? Agilidade no atendimento, que justamente quando você tem um acesso rápido, uma forma rápida de rastrear, de chegar até a informação, né, consequentemente consegue agilizar esses atendimentos, que é um desafio, né, hoje justamente para quando vai fazer um atendimento presencial, por exemplo, né, ou um atendimento online, enfim, para que consiga atender de uma maneira mais rápida, mais ágil, encontrar o documento lá que a pessoa está solicitando, né, ou ela tá com a dificuldade de encontrar, né, então ter essa agilidade aí no atendimento. Outros pontos, então, ter uma visão geral do processo, né, dos anexos, das movimentações aí do processo e a integridade das informações aí dos documentos dentro do processo. Então, integridade pensando na questão da organização, né, da estrutura dos documentos, em que momento eles foram enviados, manter essa integridade das informações dos documentos, né. Então, alguns desafios aqui, alguns pontos, né. Pensando nisso, né, justamente ah, estudamos a ideia, né, de trazer um pouco mais a visão do protocolo físico, né, ou seja, o protocolo físico como funciona, né, ou funcionava na maioria das prefeituras, acredito que muitos de vocês já trabalharam aí com a ideia do protocolo físico, né, que, ou seja, o cidadão vai até a prefeitura, né, pensando de uma maneira prática e geral, assim, né? Vai até a prefeitura com os seus documentos obrigatórios para abertura de algum protocolo e ele faz, então, a solicitação da abertura ali para um determinado assunto lá na prefeitura, ali, então, no guichê, no atendimento. Realiza-se a abertura desse processo, né, desse protocolo, onde que é feita a impressão ali de algum comprovante para entregar lá para o cidadão e também mantém um comprovante ali na prefeitura e cria-se, né, ou fazia-se a criação de uma pasta, né, uma pastinha ali para tramitar esse protocolo, né, de maneira física. Como funcionava então a tramitação?
basicamente fazia a abertura, anexava os documentos ali dentro desse protocolo físico, na sequência, então, fazia-se o encaminhamento para demais setores, né? O setor responsável por analisar esse protocolo. Esse setor responsável, então, recebia lá o processo, né? Assinava lá um termo de recebimento para vincular ali junto com o protocolo, e, na sequência, efetuava um despacho, anexava algum documento dentro do protocolo físico. Então, né, sempre documentos físicos ali dentro da pasta do processo, né, e com a informação do despacho, né, um documento, um relatório impresso com o despacho que foi realizado, com o trâmite que foi realizado no protocolo físico. Então, assim, seguia-se, digamos, a vida desse protocolo físico, né? Tramitando a pastinha, né? Levando na mesa de cada pessoa para que efetuava esse despacho, assinava esse despacho, carimbava, né? Também no protocolo físico, né? Em algumas situações aí que a gente conversou, fazia-se a paginação daquele protocolo, né? Isso para quê? Para manter a integridade desses dados, ou seja, né, os documentos que foram anexados na abertura do processo, eles vão estar paginados na sequência conforme eles foram adicionados ao protocolo físico, né? Então, nessa visão de organização, tramitação, movimentação de como era no protocolo físico, né, trouxemos um pouco mais essa ideia para o processo digital, tá? Justamente no processo digital, agora sim, vai ter os relatórios de cada movimentação, né, obrigatoriamente sempre sendo gerados, uma organização na consulta dos documentos, né? Com isso, justamente foi desenvolvida a rotina que se chama árvore do processo. Então, a rotina da árvore do processo, ela visa atender esses pontos aí, né, e trazer essa ideia do protocolo físico, onde que vocês vão ter uma organização estruturada, agrupado ali os documentos por movimentação do processo, numeração de página do processo como um todo, ou seja, conforme eu vou adicionando os documentos anexos dentro do processo digital, automaticamente o sistema vai extrair a quantidade de páginas que tem em cada documento e vai definir uma numeração de página total para aquele processo digital, né? Então, de maneira automática, sempre extraindo e definindo a numeração. Geração de relatório das movimentações. Então, a cada movimentação vai ser gerado aí os seus respectivos relatórios, né? Comprovante de abertura na abertura, né? No trâmite ali gera a guia de movimentação, termo de recebimento, guia de complemento, né? Entre outras guias ali, todas as movimentações do processo, né? Vai ser gerada as guias, né? Os relatórios de movimentação. Então, para que mantenha ali justamente a informação, né, aquela guia, aquele relatório do despacho que foi realizado ali no processo. A sequência do anexo, né, então também vai ter o sequencial ali dos documentos, conforme são adicionados dentro do processo digital, e informações adicionais ali do anexo na consulta, né. Então, vou mostrar para vocês na prática a árvore do processo, que fica até melhor para entender como realiza-se essa estruturação aqui, conforme a imagem, né, como ocorre esse processo aí. Então, vamos lá. Aqui no AtendeNet, então a rotina da árvore ela vai ficar localizada dentro do módulo processo digital, né? Então aqui no módulo processo, vou em gerenciar processo digital. Então aqui estou acessando o gerenciamento do processo, mas também nas consultas de processo digital, né? Consulta de processo, processo que são relacionados, e a consulta de processos por entidade, que é as 3 consultas que hoje possuímos ali, também vai ter essa opção para visualizar a árvore do processo, tá? Então vamos lá. Vou incluir aqui um novo processo, né? Então, vou fazer a inclusão como justamente um processo sendo inserido lá pelo guichê, pelo atendente, realizando a inclusão de um novo processo. Então, vai inserir aqui, vai definir o assunto, vai definir o subassunto, vai definir ali a descrição da solicitação, né? Vamos botar a abertura do processo. Vai definir as informações de requerente, então posso adicionar alguns documentos aqui na abertura desse protocolo, né? Então, entregou algum documento pessoal ou alguma cópia de documento que foi solicitado, vou adicionar 2 documentos aqui nessa abertura. E aqui posso optar por já tramitar para o setor destino ou não, né? Esse aqui, então, mantém essa inclusão do processo aqui, essa tela, mantém-se igual como é atualmente, né?
Então, vou confirmar aqui a inclusão. Nesse momento, eu não vou tramitar, vou manter aqui o processo com o meu usuário, né? Vou confirmar a inclusão. E aqui vai estar o processo. Então, a rotina, essa nova rotina árvore do processo, ela vai estar disponível selecionando o processo, acessando a opção visualizar árvore do processo. Tá? Então, fica logo abaixo da opção visualizar, aqui tem a opção árvore do processo. Então, abrindo aqui a rotina, vocês já podem observar que foram gerados aqui dois relatórios. O comprovante de abertura, né, foi gerado automaticamente, com as informações ali da abertura do processo, e também a guia de movimentação. No caso aqui, eu abri o processo e mantive com o meu centro de custo, então não tramitei para outro setor, né? Então ele mantém aqui no centro de custo que eu estou fazendo a inclusão do processo. Beleza. Caso eu realize mais alguma movimentação, como por exemplo, eu vou receber esse processo digital e vou fazer um complemento aqui, antes de tramitar ele para outro setor. Complemento do processo. Vou adicionar algum documento aqui na complementação também. E confirmar a inclusão. Então, fiz duas movimentações aqui no processo. Eu recebi ele para o meu usuário e fiz um complemento. Então, vou acessar aqui visualizar árvore do processo. Se vocês observarem, então, mais duas movimentações foram realizadas, né? Então, dois relatórios foram gerados aqui também. Então, né, para todos as movimentações, a partir do momento que começa a utilizar a árvore do processo, né, só para ressaltar, vai gerar sempre as guias de movimentação, né? Mas por que é realizada a geração desses relatórios, né? Justamente para ter essa estruturação, né, dos anexos dos documentos aqui do processo e as guias das movimentações, um trâmite, recebimento, complemento, são documentos ali do processo, né? São movimentações que devem se gerar algum despacho, alguma observação. Então, né, gera-se o relatório para que fique na estrutura aí do processo, né, dos documentos do processo. Beleza, então vamos falar um pouco mais aqui sobre essa área aqui, onde que está estruturado os documentos, né? Que é a rotina da árvore do processo. Aqui na parte superior, então, mantém as rotinas, assim como já possui na nossa consulta atual de anexos do sistema, né? Então, enviar novo documento, onde vocês têm a opção para fazer o upload, digitalizar, obter da câmera, né? Assim como funciona já atualmente, né? Então, isso aqui se mantém igual. Opção para juntar alguns arquivos, né? Então também já existia a rotina. Foi adicionado então um novo aqui nessa rotina árvore do processo, um pouquinho diferente lá da consulta de anexo, essa opção para imprimir o processo completo, né? Essa é uma rotina que já existe, né? Já existia, então foi adicionado aqui dentro justamente para ficar um atalho aqui para quem está consultando a árvore do processo. Eu quero gerar aqui uma impressão desse processo de maneira completa, então tem a opção ali. Depois eu comento um pouco mais sobre essa rotina da impressão do processo completo, tá bom? Então, seguindo aqui um pouco mais abaixo, eu tenho a página selecionada, né? Aqui eu tenho o número de página total desse processo. Então, aqui dentro desse processo, eu tenho 7 documentos anexados. Nestes 7 documentos, eu tenho um total de 16 páginas. Ou seja, voltando lá naquela ideia do protocolo físico, né? Então, eu tenho uma pasta aqui, que é o processo, e nessa pastinha eu tenho 16 páginas ali dentro. Então, esses documentos que estão aqui, né, geram um total de 16 páginas aí. Aqui na estruturação, então, nesse agrupamento das informações. Aqui, para agrupar as informações de maneira fixa, né, então gera automaticamente também, ele agrupa por cada movimentação do processo, como eu comentei, né? Então, número 1 aqui, abertura do processo, com a data que foi realizado a abertura, né? Logo abaixo eu tenho os documentos que estão relacionados ali, que foram enviados na abertura, ou o próprio relatório, né? Com a sequência de cada um também, né? Então, 1.1, o nome, né, do documento, a extensão dele. Um pouco mais abaixo eu tenho o nome do usuário que fez o envio do documento, então aqui entra nas informações ali adicionais do documento, né? E a data que foi realizado o envio desse documento no sistema. Aqui acima da data de envio tem informações como o quê?
indicadores, né? São indicadores ali para maneira mais rápida para vocês visualizarem. Quando tem assinatura digital, se a assinatura digital é válida, então exibe esse ícone na cor verde. Se a assinatura digital é inválida, exibe na cor vermelha, né? Então, alguns indicadores ali, se o documento foi cancelado, se o documento foi compartilhado, né? Então, nessa área aqui, né, ao lado do nome do documento, vai exibir indicadores referente ao arquivo, certo? Um pouco mais ao lado aqui direito, então, né, do nome do documento e os indicadores, eu tenho as ações, então, para efetuar aí nos documentos do processo. Então, né, ações que eu posso fazer, né, alteração, enquanto o processo aqui está comigo, eu posso fazer a exclusão, cancelamento do documento, baixar ele, pré-visualizar, ações ali que já existem dentro do sistema, né? Então, fica disponível aqui nessa área, né, ao lado da data aqui, dos indicadores, né? Fica nesse ícone aqui, as ações para efetuar ali relacionadas ao documento. Um pouco mais acima aqui, então, se vocês observarem, né, por padrão, carrega em ordem crescente aqui a árvore do processo, né? Então, com abertura, o primeiro trâmite, o recebimento, complemento, enfim, na ordem sequencial ali, né, conforme foi realizada as movimentações. Vocês têm a opção, então, de ordenar por ordem crescente, que já é padrão, e também decrescente, tá? Então, basta clicar aqui nessa ação, onde tem a setinha para baixo, 1, 9, basta clicar, então ele faz a inversão ali, justamente 9 e 1, né, para indicar que está ordenando em ordem decrescente a árvore do processo. Tem a opção também de salvar essa preferência, então, por exemplo, para mim eu sempre quero que carregue a árvore do processo em ordem decrescente. Perfeito. Então, aqui logo abaixo tem a opção para salvar a preferência da consulta. Basta clicar em salvar a preferência, pode clicar em sim, vai recarregar ali a consulta, né? Só para carregar essa nova preferência que foi criada. E aí sim, agora sempre vai carregar em ordem decrescente. Mas eu quero voltar a utilizar a ordem crescente, né? Então basta voltar a utilizar aqui a preferência padrão. Então, conforme vocês realizarem, salvar ali alguma preferência nova, né? Ele cria uma nova preferência, mas pode sempre voltar ali para a preferência padrão da consulta, né? Então, uma opção aí para quem quer utilizar em ordem decrescente, né? Ou crescente, a consulta da árvore do processo. Beleza. Organização, então, comentar sobre a numeração de página, como funciona essa numeração de página, né? A partir do momento que vocês realizam um upload de um documento dentro do sistema, através do envio de documento, ou através da digitalização, né, enfim, todas as maneiras ali, as formas que tem para fazer o envio de documentos no sistema. Nesse momento, ele vai gerar uma tarefa que a gente chama, né, que vai extrair o número de páginas do documento, tá? Ou seja, é instantâneo praticamente, tá? Então faz o envio, se o documento ele tem 200 páginas, nesse momento já vai extrair o número de páginas que tem nesse documento. A partir disso, nós conseguimos numerar as páginas, né, total aqui do processo digital, né? Então, para cada documento aqui, faz a extração, se posicionar o mouse em cima que consegue ver o número de páginas que tem nesse documento, ou basta clicar sobre ele para fazer a pré-visualização também, né? Onde que consegue ver a numeração de página como um todo, né? Então, só para ressaltar, né, faz a extração dessa numeração de página. Beleza. Um outro ponto, então, aqui também na árvore do processo, é uma facilidade aqui para pré-visualização dos documentos. Então, visando justamente uma redução de cliques dentro do sistema, né, que em algumas conversas também foi um ponto aí que foi destacado por alguns clientes, né, alguns municípios aí, que é a quantidade de cliques algumas vezes para conseguir pré-visualizar uma informação, né. Então, visando isso aí, a gente criou essa nova área de pré-visualização dentro da consulta, né, da árvore do processo, onde que basta tu clicar uma vez sobre o documento, já vai fazer a pré-visualização. Essa pré-visualização, então, traz um outro recurso bem bacana, que ele traz uma ideia de um processo como um todo, né? Então, ou seja, como se vocês estivessem paginando lá aquela pastinha do protocolo físico que eu comentei lá no início, né? Então, eu estou paginando ali, estou navegando entre os documentos que estão anexados no processo. Então, justamente essa visão aí vai trazer essa ideia de um processo como um todo, né? Essa visão completa de todos os anexos.
Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês aqui, cliquei uma vez sobre o documento, ele já vai fazer a pré-visualização. Então já carrega-se aqui, né, a pré-visualização do documento. Para navegar, então, entre todos esses documentos aí que estão no processo, como funciona? Basta realizar o scroll ali com, né, a bolinha ali do mouse, onde faz o scroll, ou com as setas do teclado, tá? Pode ir com a setinha ali do teclado, também navegando até a última página, ele vai fazer a navegação, vai mudar entre os documentos. Então, justamente como eu comentei, está paginando entre todos os documentos ali que estão anexados dentro do processo digital, sem a necessidade de selecionar todos os arquivos e realizar uma pré-visualização para conseguir visualizar todos esses documentos, né? Então, agora aqui diretamente na árvore, consegue fazer essa pré-visualização facilitada. Outro recurso, então, bem legal aqui, conforme vocês vão realizando a navegação nos documentos, ele vai mudando a página, tá? Isso é interessante para quê? Para justamente, quando eu tô, algumas vezes, em alguns casos, tem a necessidade de realizar um parecer num processo, e eu quero fazer um parecer sobre a página número 4, né, do processo digital 220843 de 2025. Então, atualmente, né, na consulta atual de anexos que vocês possuem ali dentro do sistema, não tem essa possibilidade, né? Eu não consigo saber que essa página aqui, né, é a página número 4 de 16 lá do processo digital. Ou, enfim, a sequência do documento lá dentro do processo, né? É o anexo 1.2, dentro do processo digital 220843. Então, com a árvore aqui traz essa possibilidade, né, de referenciar, efetuar pareceres referenciando um documento, 1.2 anexo adicional, e referenciando ainda a página, onde que está aquela informação que vocês querem efetuar o parecer. Então, está lá na página 4 de 16 do processo digital, no parágrafo X, lá tem a informação, então, que vocês vão efetuar o parecer. Então, um recurso bacana, hein? Conforme vocês vão navegando entre os documentos, ele vai fazendo essa paginação, né, mudando a página aqui, né, nessa área acima da árvore, página selecionada, também, né, para que fique um local padrão, né, onde que geralmente a gente visualiza o número de página de um documento, né? Geralmente é na área direita superior, né, onde que eu tenho a página ali, 7 de 16. Então, outro ponto também, eu posso ir navegando ali até o final, né, dele. Sempre que eu retornar para o documento anterior, ele vai retornar ali para a última página, né? Então, retorna aqui para a última página do documento para que eu consiga navegar justamente como fosse, né, uma paginação livre ali, né? Beleza, gente. Voltando aqui na apresentação. Outro ponto, então quando faz o envio aqui de um documento que tem uma extensão que não permite a sua pré-visualização, vou enviar aqui um documento com o formato .mp3, por exemplo. Então, um documento novo aqui que eu estou enviando. A partir do momento que eu tentar pré-visualizar esse documento aqui, como ele é MP3, né, não vai permitir eu pré-visualizar ele aqui no pré-visualizador padrão. Então, aqui na área central, vai exibir a informação, né, o formato do arquivo áudio.mp3, né, o nome do arquivo .mp3, não permite a sua pré-visualização. Né? Então, vai ter a movimentação a qual ele está relacionado, o nome do arquivo e enviado por ali o nome da pessoa que fez o envio também. Né? Então, traz aí essa possibilidade também. Enfim, outro ponto, então, aqui, né, para finalizar a parte da pré-visualização. Na consulta atual dos anexos, quando vocês selecionam um anexo, existe uma área lateral ali onde que exibe os detalhes do arquivo, né? Aqui, né, justamente como a ideia é dar preferência para a pré-visualização do documento, né, eu quero ver as informações do arquivo. A área de detalhes ela fica oculta inicialmente, tá? Aqui na área direita da tela, tá? Na direita da tela de pré-visualização. Então, basta clicar aqui sobre essa área, né? Ela vai exibir os detalhes do documento. Então, vai ter os detalhes ali, identificador, né, o tipo do documento, os dados da classe, as atividades. Então, por exemplo, quem incluiu, quem assinou, quem pré-visualizou, quem baixou esse documento. Então, as atividades, né, ficam localizadas aqui nessa área.
e fica oculto inicialmente para dar uma preferência aí para a pré-visualização do documento. Caso estejam com a área de detalhes aberta, né, e eu estou navegando ainda entre os documentos, ela se mantém aberta ali para todos os documentos, né, só basicamente atualizando ali os detalhes para o documento que eu estou selecionando naquele momento ali, né. Juntada de documentos. Então, também aqui junto na ideia da árvore do processo, quando se realizava o envio de documentos, nós identificamos uma situação que justamente era uma situação que ela já acontecia desde muito tempo aí no sistema, né? Que quando eu realizava um envio manual ali dentro do anexo do processo, eu não tinha uma referência a qual movimentação do processo aquele documento estava sendo realizado. Então, porque o processo estava comigo, ali eu havia recebido ele, por exemplo, né? E, e não tinha essa movimentação relacionada. Então, a ideia justamente é ter essa movimentação para organizar, né, os documentos que são enviados de maneira manual enquanto o processo está com o usuário. Tá? Então, se vocês observarem até aqui nesse processo que eu acabei de fazer o envio desse áudio.mp3, ele fez ali a criação de uma nova movimentação, chamada juntada de documentos, com a data da juntada, né? Gera-se também a guia de juntada de documento, com a informação ali, né, do usuário que realizou, que criou ali essa movimentação, e a informação da data ali que também foi feito o envio. Essa movimentação, então, ela agrupa os documentos ali por dia, tá? Então, por exemplo, o processo manteve aqui comigo. Então, para cada dia que eu fazer o envio ali, vai criar essa movimentação para agrupar ali a juntada de documentos daquela data ali, tá? Então, por exemplo, estou fazendo diversos envios durante o dia 16 aqui de abril. Então, vai manter somente essa movimentação, somente esse agrupador. Então, eu posso fazer o envio aqui de um novo documento. Ele vai manter aqui somente esse agrupador aqui, né, dessa juntada aqui. Então, não cria uma nova juntada. Mudou a data, então passou para o dia 17, ele cria uma nova juntada. Ou teve alguma movimentação no processo, o processo foi tramitado, foi complementado. Então, daí, depois de cada movimentação, né, ele cria também a juntada. Então, mantendo como uma movimentação do processo mesmo, né? Então, o processo foi tramitado para mim, eu vou fazer o envio de alguns documentos ali, daí, então, justamente vai criar, eu vou realizar essa juntada de documentos para adicionar no processo digital, né? Uma nova movimentação aí dentro, tá? Essa movimentação já antes da utilização da árvore ali, a gente já liberou esse desenvolvimento, né? Já está funcionando atualmente ali para vocês, então agora quando faz o envio manual ali de algum documento, né, a geração de algum documento, já está criando aí essa movimentação de juntada. Outro recurso, então, visando aí alguns cliques, algumas atividades a mais aí com a abertura de alguns relatórios das movimentações, né? E também voltando ali naquela ideia do protocolo físico, onde que gerava-se o despacho e assinava digitalmente o despacho, o trâmite, né? Enfim, o encaminhamento do processo. Então aqui a gente trouxe um facilitador para assinatura aí dessas movimentações, destes trâmites, tá? A assinatura vai ocorrer de maneira automática, caso vocês configurem para que ocorra dessa forma. Tá? Não realiza a abertura da tela do relatório, basicamente, e a configuração fica lá por assunto e subassunto. Vamos ver aqui na prática, então. A configuração, né, só para mostrar aqui, antes de mostrar o funcionamento, ela fica localizada aqui no cadastro de assuntos. Eu vou gerenciar um subassunto, os subassuntos ali relacionados. Esse aqui não tem. Então, vou aqui em gerenciar subassuntos, seleciono ali o subassunto que eu desejo, né, vou em configurações. Então, aqui tem essa configuração assina movimentações. Aqui já existiam, então, as opções não utiliza, opcional e obrigatório. Então, essas opções aqui na configuração já existiam, tá? E a opção obrigatório barra automático, então, foi a nova configuração que disponibilizamos aí. A partir do momento que eu marcar essa configuração aqui, então, o que vai acontecer? Como vai ocorrer essa assinatura aí automática? Então, vamos lá, vamos incluir um novo processo aqui. Vou selecionar o assunto, o subassunto lá que está configurado, né, com assinatura obrigatório
automático, né? No caso, sempre vai fazer a assinatura. Informamos ali os dados do requerente, né? Posso anexar algum documento e vai fazer aqui a tramitação do processo. Nesse caso aqui, eu já vou tramitar direto lá para o setor. Então, vou confirmar a inclusão desse processo. Então, aqui ele já ficou com a situação tramitando. Se eu visualizar a árvore do processo, então já vou poder observar aqui que tem algumas movimentações aqui que foram geradas, né, de maneira automática e já foram assinadas automaticamente. Como exemplo aqui, o comprovante de abertura. Tá? Então, o comprovante de abertura já está assinado aqui, já está com a tarja de assinatura, com o meu nome aqui, né, que foi assinado com o meu certificado digital. Então, já adiciona ali essa assinatura em cada despacho. Ah, foi feito um trâmite, foi feito o recebimento ali automaticamente. Então, já faz a assinatura também, né, e ali a última guia de despacho também, né, assinado. Todas as movimentações, a partir do momento que eu marcar aquela configuração, vai realizar a assinatura para os relatórios que são gerados ali, tá? Então, lembrando que os relatórios das movimentações sempre são gerados, né? Isso, eles sempre vão ser gerados a partir do momento que utilizar aí a organização da árvore do processo. Aqui é uma opção a mais para que assine automático, então, esses relatórios, né? Então, caso eu queira assinar, né? Caso aqui na nossa prefeitura aqui tem um decreto que estabelece que todas as movimentações devem ser assinadas, então basta marcar lá a configuração, vai fazer aí essa assinatura. Como funciona então a questão para os usuários que não possuem um certificado ali de assinatura avançada do sistema, né? Ou não possuem uma assinatura ICP Brasil, um A1 ou A3 ali dentro do sistema. Então, basicamente, quando a pessoa realizar a inclusão, ali, o usuário realizar a inclusão do processo, vai identificar que não possui um certificado, né? Vai carregar então a tela do relatório para que o usuário possa criar um certificado. Tá? Então, ele já vai gerar uma mensagem, você não possui certificado digital, e ali, nesse momento, a pessoa já pode fazer a criação da assinatura avançada dela. Então, é um passo a passo bem simples, né? Basta criar a assinatura, já pode assinar aquele documento, porque ele vai abrir a tela com o documento, e para os demais relatórios, então, a assinatura vai sempre ocorrer automático. Lembrando que, né, para relatórios, de movimentação do processo. Né? Demais documentos ali que são vinculados ao processo digital, a assinatura ainda deve ser realizada manualmente. Né? Não, as assinaturas automáticas só para relatório de movimentação. Outro ponto aqui para destacar, se vocês observarem, não adiciona o carimbo da assinatura para esse tipo de assinatura automática. Tá? Então, justamente por questões de posicionamento e tudo mais, e como aqui, né, nessa movimentação do processo, estou fazendo uma tramitação, vai ser assinado somente pelo usuário que está realizando o trâmite, então já aqui na tarja da assinatura possui os dados, né, de informação do usuário. Né? Então, assim como as demais assinaturas do sistema, nessa automática também, vai adicionar os dados do nome da pessoa, CPF, data de nascimento. Então, aí adiciona essas informações. Mesmo que não adicione o carimbo, né, essa assinatura não deixa de ser válida, né, é uma assinatura válida para os relatórios aí da movimentação também. Outro ponto, então, vindo aí também em conjunto com a árvore do processo, realizamos algumas melhorias na geração do PDF completo ali do processo, que é a rotina de imprimir processo completo. Então, agora, nessa rotina aí, existe a referência do documento, né, ali no cabeçalho da página, né, vai exibir ali uma referência do documento. A referência é o quê? É a sequência do anexo que está lá dentro do processo digital. Né, para quem está visualizando lá a impressão desse documento completo do processo, justamente tem uma referência para saber a qual anexo lá daquele processo se refere àquela página ali que foi gerada. A ordenação e a paginação, né? Então, seguindo a linha ali da árvore do processo, exatamente na ordem e também paginado, conforme está ali. E uma alteração importante que não salva mais esse processo completo, esse PDF que é gerado, não é mais salvo dentro do processo digital, não salva mais ali dentro dos anexos do processo. Né? Já vou explicar para vocês aqui também o motivo dessa alteração. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um processo onde eu adicionei um pouco mais de anexos. Esse aqui. Então, eu tenho aqui algumas movimentações, alguns documentos que eu fiz o envio manual, né? Tenho aqui a rotina de imprimir processo completo aqui dentro da árvore do processo.
mas também aqui no gerenciamento, posso acessar em visualizar, imprimir processo completo. Então, a rotina fica disponível aí nestes dois locais, né? Que pode ser realizada a impressão. Então, vamos lá, vou imprimir o processo completo, né? Vou definir aqui o nome do documento, PDF completo 220843, o número ali do processo. Então, aqui eu já vou ter a organização, né, da ordem em como vai ficar os documentos, exatamente na ordem aqui da árvore do processo. Então, basta eu confirmar. Vai fazer o processamento aqui do relatório, né, já vai fazer o download. Então, como comentei com vocês, não faz mais a abertura desse documento, desculpa, não faz mais o anexo desse documento dentro do processo, né, não vincula mais ele ali dentro. Então, aqui, um dos pontos, a referência, né, deste documento dentro do processo digital. Então, o comprovante de abertura é o documento 1.1, vai ter ali o nome comprovante de abertura, o usuário que fez o envio, data de envio e a página do documento, paginação, conforme definido lá na árvore do processo também. Então, todas as páginas aqui vão ser adicionadas a referência ali do documento, né, a paginação do documento. Essa paginação, né, desculpa, esse documento aqui, PDF completo, eu acabei não comentando, né? Mas ele é geralmente encaminhado aí, ele é gerado, né, para encaminhamento de pareceres, né, ou solicitação de informação. Solicitações vindas do Ministério Público, para algum processo judicial, sei lá, Tribunal de Contas, né? Quando tem-se a necessidade de encaminhar informações de um processo de uma maneira completa, né? Então, uma rotina para facilitar isso aí, para não precisar, sei lá, baixar cada um dos anexos ali dentro do processo digital, ou fazer uma junção manual de cada um deles, né? Então, não tem essa necessidade, justamente essa rotina da impressão do processo completo, né? Tem essa possibilidade aí de encaminhar esses pareceres, essas informações. Aqui também um outro ponto, então, para os documentos que possuem extensão, como por exemplo .mp3, né, ou que não permite a pré-visualização ou a conversão para PDF, aqui nesse relatório é importante, né, justamente que contém a informação de todos os documentos que estão lá no processo digital, né? Então, todos os documentos que estão lá no processo. Também os documentos que não permitem a conversão para PDF ou pré-visualização. Então, para isso foi criado esse relatório, que é a Guia de Informações Anexos do Processo, onde que eu tenho a informação daquele anexo que está lá, a sequência dele, né, o nome do arquivo, o formato, a data e hora de inclusão e o usuário lá que fez a inclusão, né, do anexo dentro do processo. Tá? Então, gera-se esse relatório aqui, relatório padrão, tá? Mas vocês também podem personalizar ali o relatório se tiverem, se desejar adicionar mais alguma informação nessa guia de informações daquele anexo lá que não permite a conversão, né? Então, beleza, né, gente? Só para comentar aqui, justamente a paginação 22 páginas, gerada no processo completo. E aqui, dentro da árvore, também 22 páginas, né? Então, mantendo aí a integridade das informações que vocês estão encaminhando para que seja exatamente todas as informações que possui aqui dentro do processo digital, né? Então, também aqui um ponto, né, para destacar a importância de gerar as guias ali, os relatórios de movimentação dentro dos anexos do processo, né? Então, justamente lembrando, são anexos que compõem ali a movimentação, né? E para quem está visualizando os anexos, é importante, né, ter esses relatórios para que consiga saber em que momento foi enviado, qual foi o trâmite, qual foi o parecer referente àqueles anexos ali que foram adicionados, né? Então, se não caso não tenha, por exemplo, esses relatórios, não faz aí muito sentido a questão da organização, né? Então, eu não consigo saber ali qual foi o trâmite, qual foi o parecer que foi efetuado para adicionar esses anexos ali, né? Então, só para destacar a questão da geração das guias novamente. Então, como funciona a questão para utilizar aí essa árvore do processo, né? O que precisa fazer, o que precisa ser configurado? Para configuração, então, justamente aqui dentro do módulo processo digital, que é onde está a rotina, né? Vou ter aqui em configurações gerais. Aqui na área de anexos vai ter a opção número 5, utiliza árvore. Tá? A partir do momento que marcar essa configuração aqui,
Então, a rotina vai ficar lá disponível já nas consultas do processo. Então, a partir disso, ela vai ser exibida aqui no agrupador de visualização, visualizar árvore do processo, tá? Não tem a necessidade de fazer a liberação de privilégio, então justamente os privilégios, para quem já possui privilégio ali nas consultas de anexo do sistema, né? Esses privilégios já foram migrados para essa nova rotina, tá? Então não tem a necessidade de liberar o privilégio. Marquei a configuração, já vai exibir para todos que têm acesso à consulta de anexo aí do processo digital. Outro ponto, marquei a configuração, também, né, vai começar a realizar justamente a geração dos relatórios das movimentações ali dentro, né? Então vai fazer essa geração lá dentro e com isso também, né, trazendo aí os recursos da árvore, né? Então a pré-visualização e tudo mais. A única questão que fica separado, então, é a assinatura automática dos documentos, tá? Essa assinatura automática, então, é necessário configurar por assunto, subassunto, né, para que exiba ali. Mas para os processos, então, anteriores ao marcar essa configuração, como vai ficar, né? Como ficaria aí essa organização? Para processos anteriores à habilitação da configuração utiliza a árvore, eles não vão ter, por exemplo, alguns agrupadores, né? Porque justamente não é gerado os relatórios da movimentação, né? Então, daí a importância de gerar esses relatórios das movimentações dentro da árvore, para que eu tenha uma estrutura de todos os documentos, né, da movimentação. Então, se vocês observarem aqui, quando visualiza-se essa árvore, né, ela tem um agrupador de cada uma das movimentações. Para os processos antigos, que não são gerados aí cada relatório de movimentação, justamente eu não vou ter, por exemplo, o número 1 ali comprovando de abertura, não vou ter o agrupador número 2, porque eu não tenho os relatórios gerados, né? Então, eles são gerados a partir do que marca a configuração. Para os processos anteriores a isso, a única diferença que vai ter, não vai exibir aí os agrupadores, né, com os relatórios. Então, algumas vezes vocês podem justamente acabar visualizando aqui a árvore do processo, essa estruturação aqui vai acabar faltando algum agrupamento, alguma movimentação, justamente porque o relatório não foi gerado, né? Porque o relatório ali não estava sendo gerado dessas movimentações, né? Então, a partir disso, né, esses documentos podem ser consultados, sim, dentro da árvore do processo, né, para esses processos antigos, pode consultar dentro da rotina de árvore do processo. A única coisa é que não vai ter alguns agrupadores ali, né? O único ponto. Não necessita de migração, obviamente, né, para utilizar essa rotina aí. Ela é só uma forma de visualizar os anexos de uma maneira diferente, né? Agrupando, organizando, estruturando os documentos enviados ali dentro do processo. Então, seguindo aqui, antes de encaminhar para as dúvidas, né, tem alguns pontos adicionais aqui, além da árvore do processo digital, ali que foi criado, né, que é o novo layout de visualização do processo. Então, esse layout de visualização já foi habilitado, né, para todos os municípios, todas as entidades, onde que agora sim essa visualização do processo traz alguns pontos aí de melhorias, né, tanto visual, né, quanto nas funcionalidades ali também. Onde que temos aí a linha do tempo, né, estruturada a linha do tempo com uma visualização completa agora das informações, né, ali na visualização do processo. Ações de execução rápida também, né, como recebimento, complemento, né, trâmite, já existiam ali nessa tela, na tela anterior, só uma nova forma de exibição. Também exibe-se agora o anexo relacionado a cada uma dessas movimentações na tela de visualização, a maneira mais fácil de visualizar, e também questão da ordenação, aí, que permite, né, mudar a ordenação. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Aqui temos, então, na visualização, né, na visualização antiga, né, para quem se recorda, exibia ali um resumo, então, de cada movimentação que tinha sido feita. Abertura, trâmite, com a origem e o destino. Tendo a necessidade, né, para quem queria visualizar ali uma informação da observação, por exemplo, tinha-se a necessidade de clicar sobre cada uma das movimentações, né, para visualizar ali a informação da observação e tudo mais. Então, agora sim, nessa visão de linha do tempo, né, de uma maneira completa, eu tenho as informações aqui sem a necessidade de cliques, né, também visando a redução de cliques para poder chegar até uma informação. Então, na abertura aqui, por exemplo, tem a data do movimento, o usuário que fez a abertura, a observação e os documentos que ele fez o envio ali,
na abertura, né? Com um clique aqui também consigo pré-visualizar esses documentos, e assim como todas as demais movimentações. Trâmite, né, tem a origem, o destino da tramitação, a observação também. Então, não tendo a necessidade de clicar sobre cada uma das movimentações para conseguir ver todo o histórico ali, né, desse processo. Alguns indicativos aqui que existem também, né, sobre cada movimentação, se ela está assinada, né, posso fazer a impressão aqui do relatório, caso deseje, né, posso também fazer a impressão. Outro ponto, por exemplo, para um complemento, posso alterar a disponibilidade dele por aqui, né, uma configuração ali que existe para alterar a disponibilidade do complemento. Então, fica nessa parte superior ali algumas ações que podem ser feitas, né, como a exclusão do último trâmite também. Então, posso clicar ali, posso alterar a disponibilidade, tem essas opções sobre a nova tela de visualização. Uma alteração foi feita até depois de marcar a configuração ali, que havíamos habilitado para todos, agora é fazer o foco diretamente na última visualização do processo. Ou seja, sempre que eu acessar aqui a tela de visualização, se vocês observarem, né, o foco da tela vai ser direcionado para a última movimentação que foi realizada, tá? Então, sempre faz esse foco aí. Mas eu quero inverter essa ordenação, quero ver em ordem decrescente. Perfeito? Então, tem essa ação aqui na parte superior direita, onde pode inverter ali, né, ordem crescente ou ordem decrescente, né, das movimentações ali do processo. Aqui na área superior, então, algumas ações de execução, digamos, as ações que são mais utilizadas, né, que é o recebimento, complemento e trâmite do processo. Essas ações, então, adicionamos o descritivo dela, para ficar um pouco mais fácil aqui de visualizar, então, essa informação, onde que o usuário pode, basicamente, visualizar o processo, pode receber ele e já pode fazer um despacho, né? Então, diretamente aqui, nessa tela aqui, tendo essa opção, né? Novo também foi adicionado aqui a árvore do processo, aqui na visualização também, então já fica ali disponível essa opção, né? E aqui na área esquerda, né, foi basicamente alterado o layout das informações, né. Então traz as mesmas informações, né, o mesmo registro que já existia na tela anterior, vai trazer aqui também, né. Então beleza, gente, só para comentar aí sobre a nova tela de visualização, que já está disponível aí para todos vocês também. Um outro ponto, né, que talvez não seja a realidade de todos, mas é uma situação que acabamos encontrando em diversos clientes aí também, que era uma reclamação justamente, né, para o usuário cidadão, usuário externo lá que está utilizando a abertura de um processo digital. Para fazer essa abertura, né, até antes desse desenvolvimento, quando tinha-se uma taxa ali, uma sub-receita relacionada num assunto subassunto, para abrir o processo, para gerar essa taxa, o usuário cidadão tinha que confirmar lá uma tela, ou enfim, definir algum parâmetro numa tela de cálculo tributário, que era, olha, praticamente uma tela ali, era uma tela interna do sistema. Então, com isso, né, para quem não tem essa necessidade, porque acabava que o quê? Às vezes o usuário cidadão atualizava a página, ou basicamente fechava o navegador, e acabava não gerando essa taxa e tinha necessidade de cancelar esse processo e solicitar a geração, né, ou solicitar a inclusão de um novo processo, né? Então, com isso, foi criada essa nova configuração, que basicamente gera taxa lá para o usuário externo, sem abertura de tela do cálculo tributário. Basicamente, já gera o boleto em tela ali para ele, né? Então, um facilitador aí para auxiliar nessa parte. Vou mostrar aqui, né, como é o funcionamento. O funcionamento ficou bem simples aqui, né? Agora facilitando para o usuário externo, né? Então, vou acessar o serviço de emissão do processo. Aqui no serviço define o assunto, subassunto. E basicamente ali agora o usuário cidadão vai poder confirmar esse processo que tem uma taxa relacionada, vai gerar o relatório ali da comprovante de abertura em tela para ele, né? Que ele pode fazer o download e também já vai gerar ali o carnê para ele fazer o pagamento, tá? Então aí já vai gerar a guia para ele fazer esse pagamento aí. Também um facilitador, né? Justamente para o usuário externo. Como funciona a configuração disso aí? Então aqui internamente no sistema, cadastro de assunto. Vai lá no
vai selecionar o assunto que vocês desejam, né, onde já faz a geração de alguma taxa, seleciona o assunto, vai em gerenciar subassuntos, seleciona o subassunto, vai, desculpa, na opção alterar. Aqui na opção alterar, onde que já tem a subreceita definida, basicamente marca essa opção aqui, gera taxa automática. Marcando essa opção, então faz aí a geração da taxa automaticamente, sem a necessidade de abrir qualquer tela ali para o usuário externo, para o cidadão confirmar, né? E também evita abrir algum processo que teria a obrigatoriedade de gerar a taxa, e, né, o cidadão acabava fechando a tela e não gerava. Então, agora sempre gera a taxa, né, e fica lá vinculado o lançamento tributário no processo digital. Beleza. Então, pessoal, né, visando aí todos esses desenvolvimentos e antes de esclarecermos aí as dúvidas que o pessoal encaminhou, queria apontar alguns benefícios aí, né, que nos clientes onde que já estamos homologando também, né, essa rotina, né, alguns municípios já estão utilizando. Foi identificado alguns pontos aí, como otimização do fluxo de trabalho, né, reduz aí a burocracia, né, também agiliza, né, trazendo um gerenciamento mais facilitado dos documentos, agilizando a busca dessas informações, trazendo aí a agilidade necessária para executar os atendimentos, né, para buscar esses dados aí dentro do processo digital. Acesso fácil também, intuitivo aí dos dados do processo, né, maneira onde que, agora sim, numa consulta, onde que está estruturado, organizado, consigo, de uma maneira facilitada, visualizar todos esses pontos aí, né, todos os anexos e as movimentações dentro do processo digital. Então, beleza, gente, só para dar um resumo aqui de alguns benefícios que encontramos, né, mas seria isso. Dúvidas referente também a essas rotinas aqui, a esse desenvolvimento, caso não tenha sido esclarecida alguma dúvida aqui durante o nosso webinar, existe aqui, então, o atendimento com o e-mail atende.portal@ipm.com.br, e já encaminho aqui para vocês também no chat, tem um vídeo de demonstração, um vídeo onde que mostra todo o passo a passo da geração ali, da organização da árvore do processo, tá? De como funciona, qual que é as configurações necessárias e os recursos que estão disponíveis, né? Então, vocês podem também estar encaminhando aí esse vídeo para os demais aí, né, o pessoal que trabalha aí junto com vocês, que não conseguiu participar, talvez, né, pode encaminhar aí esse vídeo. Mas vamos lá, vou dar uma olhadinha então aqui nas dúvidas, o pessoal que aqui também separou as dúvidas aqui para mim, eu vou ler a dúvida de cada um e encaminhar aqui a resposta, né, já vou responder aqui para vocês. Então vamos lá, lembrando, né, pessoal, eu vou responder dúvidas aqui referente a apresentação, né? Então, referente à árvore do processo, processo digital, geração do processo completo, né? Vamos lá, o Alexandre Meunick. Bom dia, nesta inclusão não teria um campo para identificar se o processo é digital ou físico, ou ambos, dependendo da situação, como é feita essa diferenciação? Processo digital ou físico, você diz na inclusão do processo aqui, quando você identifica que tem uma cópia física, para ter uma informação, não sei se seria essa exatamente a dúvida ali, Alexandre. Identificar se o processo é digital ou físico, ou ambos, dependendo da situação. Como é feita essa diferenciação? Hoje tu tem ali na inclusão do processo, tu pode identificar que ele tem uma cópia física, né? Identificando que ele também existe lá de maneira física, né? Então, basicamente, teria essa opção para fazer essa definição. Se o documento é digital e físico, você possui um documento ali do anexo do processo, né, você pode também no envio ali identificar se ele é digital e físico, né? Então, aqui tem a opção não digital físico, onde tu pode fazer o envio ali da informação do documento físico também, né? Não sei se seria exatamente essa sua dúvida referente aos documentos ou referente ao processo. A Janaína, então, perguntou... desculpa, João Cruz. Essa numeração é incluída no próprio documento? João, ela é incluída a numeração da página, né? Essa numeração ali da página selecionada, acredito que é essa a sua dúvida, ela fica vinculada aqui na estrutura do processo,
tá? Ela vai vincular no documento lá, adicionar na parte superior do documento que você baixa, quando você faz a geração ali do processo completo, tá? Então, é ali que fica vinculada essa numeração da página incluída, né? As guias de tramitações e termos são paginados também? A dúvida aí do Alexandre. Sim, também são paginados, tá? Compõe ali a paginação do processo, né? Então, justamente entrando naquela ideia do processo físico, né? Lá todas as guias, né? Elas eram paginadas, então, também junto com os documentos ali do processo digital, né? Desculpa, do protocolo. Minha dúvida também, Alexandre, seria possível configurar o que gera paginação ou não? Não, não tem configuração, tá? Respondendo o Poleto ali de igrejinha, tá? Não existe a configuração. A ideia é que fique um processo completo, totalmente paginado ali, tá? Todos os documentos que são gerados dentro do processo, utiliza-se essa paginação aí. Será disponibilizada a nota técnica. Inicialmente a gente vai disponibilizar, tá? A Silvana perguntou se será disponibilizada a nota técnica com essas novidades. Então vamos disponibilizar o vídeo ali inicialmente, tá? A nota técnica está sendo finalizada ali, então a gente está detalhando ali todas as configurações também. Mas no vídeo ali fica bem também esclarecido para quem ficou com alguma dúvida, né? Ou ficar com alguma dúvida de como pode ser configurado, tá? Tem todo o passo a passo ali. Aviso/dúvida, a paginação do meu não funcionou bem. Quando inverto de ordem para decrescente, para aparecer sempre os arquivos mais recentes no topo da árvore do processo, o sistema não mostrou a contagem das páginas corretamente. É isso mesmo? Não é isso, tá? Respondendo aí o Gelson Feitosa. O Gelson teria que dar uma olhada, talvez pode ser alguma situação específica nesse processo aí, tá? Então, até te peço, se tu puder realizar a abertura de um atendimento ali, ou me passar aqui qual que é o número desse processo que aconteceu, a gente pode dar uma olhadinha ali e verificar qual que é a situação, tá? Verifica a situação específica ali do teu processo. Ana Lúcia Rodrigues Birgers. Leonardo, quando serão disponibilizadas essas melhorias no sistema? Elas já estão disponíveis, tá, pessoal? Então, aqui depois do webinar, caso vocês queiram já habilitar a configuração ali, conforme mostrei para vocês, já podem habilitar e já pode começar a utilizar, tá? Como eu comentei, não tem necessidade de liberação de privilégio, então marcou a configuração, a rotina já vai estar lá disponível, não tem necessidade de migração, não tem necessidade de configurações adicionais para utilizar a árvore do processo, tá? Então, marcando, já pode iniciar a utilização. Dúvida do Paulo Ramos, qual seria a função juntada de documentos, já que ela não cita o que foi anexado e o número de páginas? Justamente o relatório, acredito que está falando do relatório da juntada de documentos. Também entra nessa questão da organização ali, da estruturação dos anexos dentro do processo, tá? Então, para que tenha esse relatório, essa guia de juntada, até foi uma solicitação já de alguns clientes que estão utilizando para adicionar aqui nesse relatório a informação dos anexos que foram enviados, tá? Essa melhoria vai ser feita nesse relatório aqui. Então, a partir do momento que tu faz uma juntada ali, vai já disponibilizar o descritivo dos documentos que foram enviados nessa juntada e também, caso tu envie novos documentos, esse relatório vai ser atualizado automaticamente, tá? Esse é um desenvolvimento que já está sendo feito, vai atualizar essa guia de juntada aqui para também descrever os documentos que foram enviados na juntada de documentos, beleza? Então, respondendo aí a dúvida do Paulo, né? Alexandre Melnick. Nessa impressão do processo completo, caso eu exclua as guias de tramitação, como ficaria a paginação? Respondendo aí, Alexandre, a guia de movimentação no processo completo é sempre gerada, tá? Isso aí já era anteriormente. Então, o que foi mudado agora é que o relatório já está anexado aqui dentro do processo digital, tá? Então, só ressaltando, com a utilização da árvore vai gerar essas guias e justamente para que quando tu gere um processo completo, não tem necessidade de processar de novo esses relatórios, né? Eles já eram gerados na impressão do processo completo. Então, justamente porque tu gerar um processo completo sem as guias de tramitação, como tu vai ter uma organização dentro desse teu processo completo? Né? Como tu vai saber que foi tramitado o processo, foi anexado documentos ali naquele tramitação? Né? Então, o intuito do processo completo é que tenha todas as informações do processo, de fato, né? Com as guias de tramitação, onde foi adicionada alguma observação, onde tem informações que são importantíssimas para o processo digital. Tá? Então, não existe essa possibilidade de não gerar as guias ali para a impressão do processo completo. Tá?
Qual o tamanho máximo dos... só ressaltando aqui, na impressão do processo completo, existe a possibilidade, se tu quer fazer uma junção dos arquivos, somente dos anexos do processo, aí pode usar a rotina de junção, né? Então, onde pode selecionar ali todos os anexos lá daquele processo, desmarca ali as guias de movimentação, pode clicar lá com o botão direito, juntar arquivos. Daí não tem necessidade de utilizar aí, então, a impressão do processo completo, né? Caso não queira adicionar as guias de movimentação, mas eu vejo que não faz muito sentido aí, né? Então, para quem quer gerar um processo completo, é necessário ter as guias de movimentação junto ao processo. Qual o tamanho máximo dos arquivos anexados? No caso de fotos, os arquivos são grandes. Isso aqui respondendo a dúvida da Carla, né? Essa é uma questão configurável, vocês mesmos podem configurar na prefeitura, tá? Então, caso tenha dúvida ali da rotina de configuração, podem abrir um atendimento, mas ela fica lá nas configurações gerais do sistema, onde por rotina vocês podem definir até 128 MB de limite ali de documentos, tá? É o limite máximo para envio, 128 megabytes ali dos arquivos, tá bom? Marciana de Timbó, muito legal a árvore do processo, porém concordo com o Alexandre, que em alguns casos fica poluído. Como sugestão, o sistema deveria permitir configurar quais documentos salvar como anexo no processo. Por exemplo, receber e tramitar, não gostaríamos que gerasse um anexo de processo. Justamente, Marciana, se não gerar essas guias, vai acabar que aqui na estruturação da árvore do processo, vocês vão ter justamente movimentações faltando ali, né? Então, vou ter ali a movimentação número 1, o que foi a abertura do processo. 2 foi um trâmite. Então, se eu não gerar esse relatório de trâmite, eu vou pular para o 3. Para quem está consultando, visualizando a árvore desse processo, acaba dificultando a vida dessa pessoa, que tu vai gerar uma dúvida. Tá, o que foi a movimentação número 2? Foi um trâmite? Foi um complemento? Então, por isso a necessidade de gerar esse relatório aí, tá? De momento, a gente não vai criar nenhum tipo de configuração para isso, justamente porque é uma informação importante para o processo. Existe a possibilidade de não enviar a guia de movimentação nos anexos, pois gera listo. É a mesma questão anterior, né? Ou gerasse numa subpasta parte só referente a guias diversas tramitações juntada, né? Beleza, pessoal, a mesma dúvida ali referente à questão de separar, né? Então, justamente as guias vão ficar aqui porque elas compõem a informação do processo digital, tá? Nesse primeiro momento, para quem não quer visualizar as guias de movimentação, que justamente o intuito aqui é estruturar, organizar esse processo aqui com as movimentações do processo, né? Então, se eu não exibir aqui os relatórios, não vai fazer muito sentido eu ter essa estruturação, essa organização em árvore, né? Nesse primeiro momento, ainda vai ser mantido aqui a rotina de anexos, tá? Para quem não tem a necessidade de visualizar ali os agrupadores da movimentação, pode utilizar aqui a consulta de anexos, onde estão os anexos do processo, né? Então, ali não tem ali, ou enfim, né, vai ter também as guias de movimentação, mas exibe aí nesse formato da consulta de anexo anterior. Beleza. Respondendo à dúvida do Juliano de Tupanci. Antes de tramitar o processo digital, é possível informar a data máxima para a resposta e a devolução da mesma? Atualmente existe a configuração que você pode, não é referente aqui, tá? Não é relacionado à nossa apresentação, mas existe hoje uma configuração, você pode definir ali um roteiro, né? E daí o prazo para cada execução, para cada etapa do roteiro. Aí nisso se define o prazo, tá? Caso tenha mais dúvidas aí, peço para encaminhar o e-mail para atende.portal@ipm, que o pessoal pode te ajudar nessa questão de configuração. Claudete, Lagoa Vermelha. Com relação ao cancelamento do anexo, depois de movimentado, como realizar o cancelamento, o qual conste a tarja? Um ponto bem importante aí, tá? O cancelamento, vocês podem realizar aqui visualizando a árvore ou visualizando a própria consulta de anexos. Caso já tenha movimentado o processo, não tenha a possibilidade lá de excluir mais esse documento. Então, pode-se realizar o cancelamento desse arquivo. Então, clica ali nas opções aqui do documento, né? Ou pode-se clicar com o botão direito sobre ele. Opção cancelar. Na opção cancelar, eu tenho obrigatoriamente que informar o motivo desse cancelamento. Então, vou informar o motivo aqui, processo cancelado. Desculpa, vou botar documento inválido. Então, aqui nesse caso, documento é inválido, vou confirmar a inclusão. Basicamente, com isso, quando eu pré-visualizar esse documento, ele adiciona, então, essa tarja cancelado, né? Então, isso aqui padrão, vai sempre adicionar essa tarja cancelado sobre o arquivo, exibe o indicativo
de arquivo cancelado, documento inválido, né, com o que é a observação que eu adicionei ali no motivo do cancelamento, né, uma informação obrigatória. Abaixo do nome do documento tem o usuário que fez o envio, também vai adicionar o nome do usuário que fez o cancelamento desse documento e a data que foi cancelado também, tá? Então, depois de movimentado aí o processo, pode-se realizar esse cancelamento. Quem que pode realizar, então, esse cancelamento aí, cancelar esses documentos? Justamente a pessoa ali, o usuário que é responsável do arquivo, tá? Então, o usuário que é responsável, ou caso tenha sido enviado por um usuário externo, a pessoa que está com o processo vai poder realizar esse cancelamento aí do documento, tá? Então, fica cancelado, exibe o indicativo, né, e também a marca d'água sobre ele cancelado aqui, tá? Então, lembrando, né, justamente para que esse processo fique íntegro, esse documento, mesmo que está cancelado, ele vai ser adicionado ao processo completo, tá? Ele é gerado ali junto ao processo, né, e então, como ele está relacionado junto ao processo, ele também vai ser gerado junto ao processo completo ali, aquele relatório que é gerado. Próxima dúvida, Edson Ávila, da árvore do processo. O que significa assinatura inválida? Assinatura inválida é basicamente quando o documento pode ser alterado depois de ter sido assinado, tá? Então acaba invalidando ali as assinaturas, ou ele foi assinado, né, realizou-se a assinatura aí por algum sistema externo com um certificado que já está vencido. Tá? Então acaba invalidando ali aquela assinatura que foi realizada no documento. Mas o principal motivo é justamente que é assinado um documento e acaba-se que foi feita uma edição nesse documento depois dele estar assinado. Qualquer tipo de manipulação em um documento PDF depois de assinado invalida as assinaturas, né? Isso é um padrão, né, para invalidar a assinatura sempre com a edição. Tem a mesma dúvida da Claudete, com enviar um elemento do processo sem perder como invalidar um elemento do processo sem perder a integridade, né? Então, justamente efetuando esse cancelamento aí, tá bom? O poleto aí de igrejinha, né? Então, efetuando o cancelamento, né, não perde a integridade, mantém ali a numeração de página ainda do processo, basicamente tu cancela o documento, né? Gabriel de Três Pontas, essa opção de configurações gerais relativa à árvore do processo, caso eu desabilite, será para todos os processos, para todos os usuários, ou será uma configuração para somente o meu usuário? Não, essa configuração é geral, tá, Gabriel? A partir do momento que tu habilitar, vai ficar disponível para todos os usuários. Caso desabilite, desabilita para todos os usuários, né? Uma configuração geral do sistema. Pessoal, só para, aproveitando essa dúvida, né? A ideia é justamente essa consulta da árvore do processo se tornar a nossa consulta padrão dos documentos do processo digital, tá? Então, como ela traz essa visão padrão dessa organização estruturada dos anexos, a ideia é tornar essa a consulta padrão, tá? Então, vai ser mantido por algum tempo aí, então, até que seja 100% homologada essa rotina da árvore, né? Não tenha mais nenhuma dúvida, nenhuma situação. A partir disso, vai ser utilizada essa rotina da árvore do processo como uma rotina padrão para consultar documentos do processo digital. Beleza, então o Paulo aqui falando sobre a guia de movimentação, tem informações relevantes, mas a guia de juntada não faz sentido, se não informar o que foi anexado, número de páginas, etc. Né? Esse é um ponto importante, né, justamente que eu comentei antes, vamos adicionar ali as informações dos anexos, né, que foram enviados ali nessa juntada, né? É uma informação bem importante. Claudete de Lagoa Vermelha, com relação ao cancelamento do anexo depois de movimentado, essa aqui é uma pergunta que já foi respondida, né, quanto ao cancelamento do documento. Como fica a validação das assinaturas no caso da juntada do processo? Acredito que a juntada aqui, não sei se você está se referindo à impressão do processo completo, né, que faz aquela a junção de todos os documentos, tá? Quando faz a geração do processo completo, adicionamos hoje uma informação que o documento possuía uma assinatura, mas a assinatura digital é removida. Isso justamente por quê? Porque a partir do momento que eu estou manipulando um arquivo, juntando documentos ali, aquela assinatura digital se torna inválida. Mas, para que identifique aqui que o documento já havia sido assinado, a gente adiciona essa informação aqui na parte inferior, um documento assinado digitalmente, a data de assinatura, né, e o nome do usuário que assinou. Tá? Então, mesmo que não tenha mais assinatura digital vinculada na estrutura do arquivo, mas tem a informação que foi assinado digitalmente, ele está assinado digitalmente dentro do processo.
Para habilitar as inovações no aplicativo, como proceder? Esse desenvolvimento ele foi voltado justamente para o AttendeNet, tá? Então, no aplicativo, nesse primeiro momento, não tem essa questão da árvore do processo, né? Então, no aplicativo é mais voltado ali para a utilização de consulta do processo por usuário externo, né? Então, no aplicativo, nesse primeiro momento, não tem essa opção, tá? Então, no AttendeNet somente. Não teria um indicador próprio para essa diferenciação, visto que, por exemplo, processos no início de 2025 eram físicos, teve o período de transição e depois ficaram apenas digitais. Não entendi muito bem a tua dúvida aqui, Alexandre. Uma identificação no processo para identificar que ele era físico ou digital, que basicamente ele pode exibir justamente essa coluna indicando que o documento possui alguma cópia física, né? Então, aqui no gerenciamento do processo, pelo que eu me recordo, existe essa coluna aqui de cópia física, né? Onde que para os documentos que tu inseriu e informou que ele era uma cópia física, né? Que tinha cópia física, então tu pode utilizar essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui que eu habilitei para exibir, cópia física. Então, uma forma de diferenciar aí, caso vocês estejam utilizando ainda o processo físico e começou a utilizar 100% digital, né? Então, dá para ter essa diferenciação aí com essa coluna, né? Onde encontro esse link disponibilizado anteriormente, o Gabriel do site 3 pontos. Eu já vou encaminhar aqui, tá, Gabriel, o link do vídeo ali da apresentação. Também no final da apresentação, a Jenny ali encaminha para vocês via no e-mail ali da inscrição de vocês também, tá o link o link contendo aí o vídeo, né, demonstrativo dos recursos. Beleza, Aline de Timbó, o problema não é a visualização das guias de movimentação, é elas estarem em forma de arquivo no meio dos documentos principais para o analista. Eu já expliquei essa situação aqui, né, algumas vezes, né, pessoal? Haveria a possibilidade de criar uma árvore para os anexos e que a visualização dos anexos fica bem mais intuitiva na forma de árvore. Haveria a possibilidade de criar uma árvore para os anexos. A ideia da árvore aqui é justamente estruturar baseado nas movimentações do processo, tá? Para personalizar, né? Acredito que talvez é essa a tua dúvida, né? Uma possibilidade de personalizar, Marciana de Timbó. Uma questão para personalizar o agrupamento ali desses documentos, para os anexos ali do processo. Nesse primeiro momento ainda não tem essa possibilidade de criar uma pasta, digamos, personalizada, uma visão personalizada para cada tipo de processo, tá? Mas a ideia é sim desenvolvermos aí uma possibilidade de personalizar, né? Ter uma visão diferente também para consulta de anexos personalizada. Mas a árvore do processo, dessa maneira que está estruturada, baseada nas movimentações, vai se manter dessa forma, tá? Justamente ela é baseada nas movimentações do processo, né? Pensando num processo digital contendo todos os dados das suas movimentações. Tem como realizar a busca por observação de trâmite ou dentro dos textos? Não foi aqui o intuito da apresentação, tá, Guilherme? Mas sim tem a opção para fazer a busca ali pelas movimentações. Qual o e-mail de dúvidas? O e-mail de dúvidas é esse aqui, tá? atende.portal@ipm.com.br. Podem encaminhar ali que também vai ter o pessoal para auxiliar vocês, dúvida com questão de configuração, ou identifiquei algum problema aqui, o processo X não fez uma ordenação correta, ou algo nesse sentido. Pode abrir ali, pode mandar um e-mail para atende.portal, o pessoal vai responder vocês, né, e auxiliar vocês ali. Para cancelar é somente para quem habilita a árvore? Não, tá? Para o cancelamento ali é uma rotina que já existia no sistema, né? A gente só fez algumas melhorias, algumas modificações também. Helenice, como realizar a habilitação mesmo? A habilitação, então, fica disponível aqui nas configurações gerais, tá? Configuração geral, a última opção aqui, ó, utiliza a árvore do processo. Lá dentro do módulo processo digital, tá? Dentro do módulo processo digital, então fica aí essa opção. Vamos lá. Edson Ávila Silva. Ao analisar o protocolo, são gerados vários documentos. É comum que tenha uma ordem, por exemplo, relatório, anexo 1, anexo 2. Esses documentos são criados separadamente. Ao tentar anexá-los, né, no caminho enviar novo documento e upload, abre a janela de upload, no qual arrasto individualmente arquivo por arquivo. Os documentos na ordem desejada, infelizmente, o sistema ignora a ordem dos documentos que inseri, embaralhando os documentos. Esse é um ponto que agora, né, no caso você queira realizar ali novos testes, Edson,
dentro do envio de documento, agora usando a árvore, é para gerar justamente na ordenação que tu enviar, tá? Eu entendi ali tua questão, tu arrasta o documento, o anexo 1, depois o anexo 2, depois o anexo 3, e quando enviava esses documentos, acabava que mudava essa ordenação, né? Acabava acontecendo isso aí justamente pela questão de alguns dos documentos ter um tamanho um pouco menor, e ele acabava de fazer o upload primeiro. Então, por exemplo, o anexo 3 tinha um tamanho um pouco menor. Então, acabava de enviar e o anexo 1 acabava demorando um pouco mais, daí acabava perdendo essa ordenação, tá? Com esses desenvolvimentos, essa solução aí também é para resolver, né? Caso queira fazer um teste aí também. Uma vez anexados, como alterar a ordem para que os documentos são apresentados no agrupador da árvore, tá? Aqui, justamente como eu comentei, tá? Ele vai pegar na ordenação baseado na data de envio, né? Ou conforme tu adicionar os documentos lá na rotina de envio do anexo, beleza? Então, vai seguir essa ordenação ali. E ele adiciona a ordem aqui da árvore, é a ordem cronológica, tá? Então, não tem uma opção aí para te mudar a ordem de exibição, né? Baseado na ordem cronológica mesmo. A opção de não gerar esses diversos anexos também já foi respondida essa questão, né, do Gabriel. Bom dia, existem diferenças entre complemento, anexo, juntada de documento? No sistema eu ainda não vi o termo juntada de documento. Né? O juntada de documento, como eu mostrei ali anteriormente, é quando você faz um envio, né, manual ali do documento no processo. Né? Ou seja, acessei aqui, visualizar, árvore do processo, vou enviar um novo documento, vou fazer um upload, digitalizar, enquanto o processo está contigo, né? Tu está fazendo a juntada ali de documentos, ou seja, tu está separando os documentos ali para adicionar no processo. Então, né, conforme vai adicionando, ele cria-se essa movimentação de juntada, né? Então, juntada de documento ou anexo ali, né? No caso aqui, na ideia da árvore, seria a mesma coisa, né? Então, tu faz o envio de um novo documento, um novo anexo, ele cria ali a movimentação de juntada. Complementos são informações complementares, né? Onde que tu adiciona de fato uma observação, né? Tu vai adicionar um descritivo ali para alguém verificar, né? Necessário analisar o arquivo que eu estou adicionando também em anexo, né? Ou, enfim, outras informações complementares. Então, essa é a ideia do complemento. Ele cria uma movimentação, gera também um relatório de complemento. Vai ter um webinar referente ao fluxograma de ordem de compras. Esse daqui eu não saberia te dizer, tá, Chayane? Isso aí o pessoal, acredito que ali no atendimento ou na própria página ali, atendimento.ipm.com.br, tu pode acessar ali, fazer o login, ali tem as informações dos próximos webinars aí que vão ser realizados, tá bom? Nas configurações não abre a opção configurações gerais, abre uma janela de notificações. Essa é uma dúvida aí da Sandra. Sandra, provavelmente tu não tem privilégio, tá? Então, essa rotina de configurações gerais aqui, geralmente, fica ali com uma pessoa que é administrador do módulo, né? Para fazer as configurações gerais. Provavelmente está faltando esse ponto aí para ti, tá? Pessoal, estou dando uma olhadinha aqui mais nos comentários, tá? Adicionarem a busca por movimentação. Legal, Adenilson. A tua sugestão aí bem interessante, tá? A gente pode... Até já era um ponto que já haviam pontuado, haviam apresentado aí para a gente quanto a essa situação de ter uma opção para fazer a busca por movimentação ali dentro da árvore do processo, tá? A gente pode adicionar aí também, tá? Uma questão de... Uma opção de busca, né? Até pelos anexos ali, acredito que facilita, pensando aí num processo que alguns processos do sistema a gente chega a ter até 1000 arquivos, aí a gente já viu realmente alguns processos, e né, para quando tu tem essa quantidade enorme de documentos, é interessante ter uma opção de busca, né? Então eu vou deixar anotado aí, essa é uma opção bem interessante para ter aqui também na árvore, tá? O vídeo desse treinamento poderá ficar disponível para revermos novamente? O Alexandre Vieira aí questionou, né? O Alexandre, até a gente vai encaminhar aí, já encaminhou o link, tá? Tá. A Jenny já respondeu ali a tua dúvida, né? Não tinha visto. Mas enfim, já vai ser encaminhado ali o link. Cara, basicamente tudo que apresentamos aqui hoje vai estar ali nesse vídeo, tá? Um outro comentário ali do Adenilson, né? O que irá ocorrer é que, com o passar do tempo, não usaremos mais a guia de anexo e sim será o padrão usar a árvore, tá? Realmente, Adenilson, é a ideia, tá? Utilizar a árvore do processo ali, né? Como uma estrutura, né? Uma forma de consultar
os anexos ali do processo, né? Uma maneira agrupada, estruturada, com as informações aí adicionais que criamos, né? Paginação e essa pré-visualização nova aí, que acredito que para o dia a dia de vocês, essa questão de pré-visualização aí, né, em sequência, estruturada, né, vai ficar um recurso bem bacana e vai agilizar muito aí no dia a dia. Nas configurações, beleza, até aqui. Alexandre, poderia fazer um teste quando selecionar na caixa de seleção tramitar um processo para um outro centro de custo que não tenho mais acesso. O processo some da minha tela. Aproveito a mesma tela de gerenciar o processo e busco por outro processo e tramito para outra secretaria. Alexandre, só para comentar, né? Isso aqui é uma situação que pode abrir um atendimento ali, tá? Não seria aqui relacionado à árvore do processo, né? Dúvidas aí referente à tramitação do processo, movimentações, pode abrir ali que o pessoal responde, tá? Eles têm um chat ali, né? Eu estou encaminhando ali um e-mail para esse atende.portal, o pessoal vai te responder prontamente ali com todas as dúvidas do processo, tá? Marlon de Rio Negro, ao juntar documento inserindo a observação, é exibido o trâmite relacionado. Quando anexo outro documento, a observação fica bloqueada com o texto do último anexo. Como deixar a observação individual para cada anexo? Justamente a ideia ali era que tivesse a questão da observação ficasse no relatório da juntada, né? Então, por isso que quando você faz a geração, ele acaba ficando bloqueado, tá? Caso tenha realmente essa necessidade de fazer uma informação de juntada de documentos separado aí, Marlon, a gente pode estar pensando, né, em algo no sentido de quando você faz o envio de novo documento, upload, aqui, né, quando tu realizar o upload de um documento, talvez aqui na abinha dados da classe, a gente pode botar uma informação ali, gerar nova juntada. Daí tu pode informar uma observação ali para esse outro documento que tu está adicionando. A gente pode fazer também aí, acredito que seria uma opção interessante, tá? Que poderíamos adicionar ali também, aqui no envio de documento daí, né? Pessoal, teria mais alguma dúvida? Acredito que o vídeo ali também que encaminhamos, acredito que vai ajudar vocês, né, a esclarecer se tiver mais alguma dúvida. Isso que eu ia comentar, Léo. A gente encaminha depois tanto o acesso ao vídeo ali que a gente já tem disponível, quanto a gravação do webinar. Então, quem quiser rever depois, passar com mais calma, também vai ter esse acesso ali disponível. A gente vai enviar pelo mesmo e-mail da inscrição, a gente faz o envio ali. Tá. Só para finalizar, pessoal, caso tenha alguma sugestão, tá, podem encaminhar aí para o atende.portal, tá? Não tem problema nenhum, né? Encaminhem sugestões também que vocês identifiquem aqui para o dia a dia da nossa prefeitura. Caso tivesse uma opção a mais ali dentro da árvore, ficaria interessante também. Podem encaminhar, a gente analisa, faz uma conversa, entra em contato aí com vocês para identificar a realidade. Nossa ideia é justamente atender aí as necessidades de vocês. Então, né, personalizando aí, dispondo de configurações para que atenda da melhor maneira. Da minha parte seria isso, então, gente, agradeço aí a atenção de todos vocês, né, a oportunidade de estar apresentando aí esses recursos também. E qualquer dúvida, né, qualquer sugestão, podem estar encaminhando aí que a gente fica à disposição para estar ajudando vocês ou para estar conversando aí sobre as informações também. É isso. Lembrando que amanhã a gente tem a nossa última turma do webinar e será pela tarde, às 14 horas ali para contemplar os servidores que não puderam participar pela manhã. A gente ainda está recebendo inscrição, então quem quiser fazer inscrição para participar do último dia também está livre ali. Obrigada, Leonardo. Obrigada a Fechou? todos. Obrigado a todos. Bom dia, boa semana, né? Bom trabalho aí.